Começando mais um Pode Papo com o Maurício, você que nos acompanha, se inscreva também e pede para mais alguém se inscrever. Também dá lá, ó, liga o sininho para quando a gente estiver em atividade, é isso? Quando a gente estiver aparecendo, para você receber a notificação. Hoje eu estou aqui, mano, com uma celebridade imensa aqui. Vou falar para você com um dos maiores roqueiros do mundo, né? Que iniciou tudo. Tô aqui com Adam Roman. Adam Roman, que é o nosso Elvis de Guarulhos. E aí, Adam, beleza? Como é que você tá? Maurício, Certinho? como estamos? Tudo bem? Beleza! Maravilha, estamos aí, satisfação enorme estar com vocês aqui. Vamos aí, né? Vamos papear aí, conversar um pouco sobre Elvis, sobre música, vamos aí. Já a voz já do cara lembra o Elvis mesmo. Não sei se lembra o Elvis ou lembra aquele cara do Silvio Santos, como é que fazia as propagandas? Olha, o nosso Harry Potter não falha, bicho. Harry Potter é fraco não, hein, cara? E aí, bicho, quer dizer que você... Cara, você é um cara novo. Sim. Quantos anos você tem hoje? 33, curtindo o final dele, né? 33, idade de 33. Cristo. Isso. Aí, e de repente você resolve, de repente não, o que te trouxe Pro Elvis. pro Elvis? Porque eu assisti muito filme do Elvis, minha mãe é apaixonadíssima pelo Elvis, assisti muito filme, curti o som dele e tal. Pegou a época da Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, esse mesmo, como é que era o nome lá? Cerveja de Acapulco. Não sei o que é Baiano, Isso. Cara, dele como no exército lá, o Pracinha. A Saudade de um Pracinha. Saudades de um Pracinha. Isso. Gostava demais dos filmes dele. Cavaleiro Romântico. Isso mesmo. Cara, minha trajetória com o Elvis, ele começou com 8 anos, né? 8 anos? 8 anos de idade, né? Eu conheci o Elvis através de um CD que meu tio tinha em casa lá. Nós morávamos ali no Cocaia, ali em Guarulhos. E lá na casa tava lá aquele CD sem capinha nem nada. Eu peguei aquele CD naquela época, né? Parece... Mas o tempo tá passando muito rápido pra nós, porque né? pra mim eu ainda escutei ele ainda no LP, ainda no... Eu peguei o finalzinho do LP. Play ainda. Vinil. Isso. E na época era novidade CD, né? O CD da minha época era de... Não sei se vocês pegaram esse CD. Que também era o vinil mais pequenininho. Ele chamava Compact Disc. Compact Disc, é. Mas o CD que você tá falando já é o CD, era o CD mesmo, igual o o CD seu. mesmo, o CD mesmo. E aí eu peguei o CD lá, vi aquele aparelho novo que era um rack, né? Assim, ó. Que era um rack, né? Que você usava lá pra... Que eram módulos, né? Lembra? Que tinha? Era. Aí eu comecei a colocar vários CDs lá, novidade, né? Ver como é que funciona. Cara, começou a tocar um lá que eu achei sem capinha, nem nada. Que era do Elvis. É o Good Rockin' Tonight, a coletânea. Eu tô citando o nome dela porque daqui a pouco eu vou linkar. Pra você entender. Não, firme. Aí o que rolou? Coloquei, cara, a primeira música que toca, Blue Suede Shoes, né? Well, it's one for the money, two for the show. Cara, me apaixonei pela voz, né? Tanto que meu apego com Elvis, ele é mais sonoro do que visual, sabe? Aí, cara, putz, me apaixonei, levei aquele CD na escola. Aí meu professor falou, pô, esse cara é o Elvis. Só repete aí como é que é a música mesmo. Blue Suede Shoes. Não, mas well, it's one for the money, two for the show, né? Eita, pô, tem um cara ali que arrepiou até careca, mano. Aí, cara, levei na escola, na McLuhan lá, um beijão pro pessoal lá do McLuhan, né? E, cara, o professor Marcos Carfora, ele me mostrou assim, ele falou, cara, esse cara é o Elvis, meu, como é que você descobriu o Elvis? Como é que você conhece? Aí ele me mostrou um vídeo do Elvis, que era ele com a roupa de couro preta, que foi a fase que eu me apaixonei, que me deu projeção anos depois lá fora, né? Aí eu, cara, vi aquele vídeo dele assim, um pouquinho se mexendo, me apaixonei. Bom, eu vou dar uma rápida passada assim pra gente... Fica à vontade, aqui o programa é seu, bicho. Aí, cara, só de... comecei a fazer parte de fã-clube, descobri aí, isso já, dali uns 4 anos depois, só curtindo aquele CD, aí surgiu a internet, fui pesquisar, tinha mais coisas sobre o Elvis. Aí descobri que tinha um universo de coisas, né? E aí descobri que ele tinha feito filmes, que ele tinha uma carreira, que ele era o rei do rock, por que ele era o rei do rock. Enfim, fui pesquisando a vida dele e descobri um fã-clube chamado Gang Elvis. Esse fã-clube, ele... Gang Elvis? Gang Elvis. Porra. Esse fã-clube, ele é desde 1967. O Elvis era vivo, né? 1967. E o presidente é o Valteir, né? O Valteir, ele ganhou uma foto do Elvis autografada. Puta que...
O Elvis mandou pra ele, né? Pro Val, né? Um beijão pro Val, aí o Laerte também. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer parte desse fã-clube, né? Ajudando, inicialmente como fã, frequentando, depois fazendo parte da produção, ajudando voluntariamente. Sim. E aí, nesse fã-clube, anos depois, eu descobri eu dei uma palhinha lá e surgiu um cara me viu. O cara, pô, cara, queria te convidar pra você ir em casa lá pra te mostrar algumas coisas, porque não tinha YouTube, O né? coronel. Não, O vai coronel. vendo. Tipo, né? Aí ele pegou, me chamou, aí colecionador. Aí cheguei lá na Consolação, né? O Marcelo Costa, o nome dele. Aí chego lá na casa do Marcelo, o Marcelo me mostrou uma coleção de vídeos, assim, né? Ó, cara, vi que você tem talento, não sei se você vai seguir na área, mas enfim. Faça assim, não faça assado. Aí num dado momento ele falou assim, ó, vem aqui ver a minha coleção de itens do Elvis. Eu sabia que ele tinha coisas assim, o colan que o Elvis usou no filme Jailhouse Rock, né? Prisioneiro do Rock, né? Em português, né? Ele tinha a taça do casamento do Elvis com a Priscila. Porra, meu, o cara era bom mesmo. Ele tinha uns negócios... Ele tinha ou ele ainda tá vivo? Ele se foi. Ele se foi. Ele se foi. Em 2011, Marcelo se foi. E isso que eu tô falando pra você já é por volta de 2007, tá? Aí, cara, vem cá que eu vou te mostrar meu closet de coisas. Onde tava tudo isso. Quando ele abriu, assim, a porta do closet, assim, cara, que eu olho assim, tinha um quadro com um disco de ouro. Puta. O disco que eu conheci o Elvis. Aí tava escrito assim, né? Artista, Elvis Presley. Produtor, Marcelo Costa. É mesmo? Caralho. Olhei pra cara dele e falei assim, o que Tá que zoando. significa isso, cara? Aí ele deu risada, né? Ih, cara, isso é uma longa história. Cara, ele basicamente trabalhava na RCA aqui do Brasil e foi dado a ele a missão de fazer a playlist, né, da coletânea, né? Só uma pergunta antes. A Júlia Rimet tava lá também, não? Não encontrei ela lá, não. Estamos em busca, né? Mas continua. Aí, cara, ele me explicou, né, que ele fez aquela seleção de músicas e aquela seleção de músicas vendeu o suficiente pra dar o disco de ouro, né? E aí foi assim que surgiu, cara. Então eu tava na casa do cara, né, que eu ouvi o Elvis a primeira vez. Eu brinquei com o Marcelo, né? Foi por culpa dele, né? Porque foi justamente a seleção que deu o disco de ouro pra ele, pro Marcelo, né? Isso. Que E que eu conheci o Elvis. foi uma seleção feita e ela também ganhava disco de ouro. Que hoje em dia tá muito difícil esse negócio, não tá? Porque como é que é feito hoje isso até você me trouxe o CD e tudo, muito obrigado, ó. Tá aqui ainda, né? Isso aí. Assinou e tudo bonitão. Esse aqui, eu acho que eu vou perder pra minha mãe, mas... né? Como é que tá hoje? Porque é tudo dentro da internet, né? Hoje em dia... E como é que você é medido nisso? Ainda existe essa questão do disco de ouro, do disco de platina? Não, hoje em dia é mais difícil. Hoje eles fazem muito mais por streaming, né? Assim, quantidade de horas ouvidas, de plays, né? Mais tocadas. Isso foi uma coisa que, infelizmente, hoje em dia se perdeu. Tem alguma coisa assim lá nos Estados Unidos, né? Que eles ainda mantêm essa cultura, né? Assim, um pouco de fazer, principalmente vinil, né? Vinil tá voltando bem forte, bastante. Né? Mas eu sinto uma tendência, não sei se vai ter êxito, mas eu sinto uma tendência do mercado em querer voltar pra... Porque era uma coisa que a gente ficava esperando quase... Que nem o Oscar, né? Ficava pensando em quem que vai ganhar, quem não vai ganhar. Quem vai ganhar. Eu lembro do Silvio Santos. Silvio Santos virou mexer, ele aparecia com alguém lá pra entregar um disco de ouro. Disco de ouro, entendeu? Né? Então isso é uma cultura que a gente, assim, eu acho que é benéfica, assim, porque você, não tendo isso, você também prejudicou indiretamente pessoas que trabalham, né, com isso, né? Então, fábricas que antes faziam vinil, né, fotógrafos que produziam material, Sim. né? Enfim, hoje em dia, ainda mais hoje em dia que tem um monte, né, de gente talentosa nessas áreas aí, isso só seria benéfico, né, pro mercado fonográfico de uma maneira geral, né? Então, e aí você participou do fã-clube, conheceu o Marcelo Costa. Marcelo Costa, tem nome até de cantor, né? O Marcelo Costa, ele chegou a fazer algumas outros álbuns, assim, que eles chamavam de coletâneas, né?
que também tiveram bastante êxito. Tem um disco do Elvis... Ele não era cantor. Não, ele só fazia Ele só pegava... coletânea. Porque assim, ó, o Elvis, quando é vivo, muitos discos do Elvis não lançaram no Brasil. Né? Tinham alguns, mas não necessariamente foram lançados na época. E muitos pularam, assim, sabe? Então o Marcelo, como ele tinha acesso ao acervo da RCA, que é a gravadora do Elvis, então ele pegou e falou assim, cara, o que dá pra gente trazer pra cá? E foi aí que ele começou a encontrar, através dessas coletâneas, essa oportunidade de trazer... Tipo assim, o álbum X não lançou aqui, mas dá pra gente pegar essa música daqui, dá pra colocar aqui. Pô, bacana, essa aí não sabia também. Pra mim tinha sido tudo que lançou lá, lançou aqui. Porque ele foi um fenômeno mundial e sem sair de lá, né? Sem sair ele de ficou lá. preso nos Estados Unidos e mais preso ainda em Las Vegas, né? Chegou, e aí, bom, você tava como fã na gangue. Como fã na gangue. Fã na gangue, essa é da hora. Você tava como fã na gangue. De repente você começou, lá todo mundo brincava, cantava e tal. Isso. E aí, você já... Então, como aí que você descobriu isso, assim? Já com tom, com timbre de voz, treinava? O que você... Não, pior que não, cara. Foi assim um acaso total, né? Aí já eu mais jovem, né? Nessa época ali, 2006, né? Eu trabalhava já na área de web design, né? E assim, já estava profissionalmente trabalhando em empresa de publicidade e propaganda, né? E aí eu pedi pra minha mãe, né, assim, que eu queria a jaqueta de couro do Elvis. Aquela jaqueta preta, que o Elvis volta dos palcos, Sim. de Hollywood aos palcos, né? Aí minha mãe conseguiu com cover, né? O Mark Hill, né? Um abração pra ele também. E ele pegou e falou assim, ó, eu consigo essa jaqueta pra você, mas aí vocês têm que retirar no meu show, né? Aí minha mãe falou, tá bom, a gente vai. Aí chegou lá... Ele levou a jaqueta, eu experimentei, serviu, ele chegou... Eu fui agradecer ele, tirei a jaqueta, depois que provei, né? Fui agradecer ele, aí ele falou assim, por que você tirou a jaqueta? Eu falei, porque tá tudo certo. Ele falou, não, cara, ouve aí, cara. Quando eu ouvi assim, os caras estavam me anunciando, velho, pra abrir o show dele. Porra. Só que assim, cara, eu nunca ensaiei, nunca cantei assim publicamente. Elvis era fã, mas não pá. Pô, deu uma tremedeira da porra, hein? Você é doido, cara. Meu, foi loucura. E aí, cara, aí começou assim. Aí o Marcelo, ele me viu, né, nessa situação, né? Aí o Marcelo Costa. Eu pensei que era o rapaz que tinha te dado a... Que ele não te viu, ele te jogou nessa situação. Me jogou nessa situação. Aí também foi intermédio também, quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Neves também, que foi um dos responsáveis, era o baixista da banda que tava lá, agitou, né? E, cara, aí começou desse jeito. Aí, bom, visto que isso deu certo, aí um outro cara, né? Ele me viu lá cantando, ele falou assim, cara, eu tô com um projeto de fazer uma banda Elvis, porque na época, 2006 ali, 2004, 2003, os covers, eles tocavam muito com playback, né? Sim. Então, assim, eles tinham a banda, mas era cenográfica mais, né? Tinha uns 2 ou 3 caras que tocavam com banda. E era uma coisa muito rara naquela época. E aí, esse senhor, ele falou, cara, eu tô querendo montar uma banda pra tocar com todos os covers. Eu queria te chamar pra ser vocalista provisório. Você toparia? Porque a gente precisa de alguém pra ensaiar, né? Então, eu vi que você tem talento, né? Queria te chamar. Topa? Falei, topo. Aí, foi assim que começou o negócio. Daí, eu comecei a frequentar esses ensaios com ele, né? E aí, isso acontecia lá em São Caetano do Sul, né? No estúdio do Pezão lá. E aí, a gente começou a fazer esses ensaios sempre, todo domingo. Aí, minha mãe, ela me levava, porque eu era menor, né? Na época. Sim. E aí, ela começou a cantar nessa banda junto. Ela era backing vocal lá, né? E aí foi assim, cara. Aí a gente começou a entrar em bares. Aí teve toda aquela fase de banda de garagem, bar. E aí foi. Mas você sentiu, você mesmo... Então, quer dizer, as pessoas viram o seu timbre de voz não é normal. Sim. Não foi você não se preparou depois. Não, aí aconteceu. Aí depois você começou a ter uma preparação diferente. Teve uma preparação. Você já parecia com o Elvis antes? Não, você já tinha o estilo dele por causa de gostar dele? Sim, como é que é? Por causa de gostar, né? Eu sempre tive
um afeto muito grande pelo Elvis, assim, por causa, assim, da maneira como eu conheci ele, né? Que foi uma coisa, assim, muito... Eu tinha mais um encantamento pela voz, né? O áudio, assim. Eu gostava muito do jeito dele cantar, né? O jeito aquela história, né? Que o pessoal fala muito hoje pra mim, assim. A gente se emociona, às vezes, com Elvis, né? Sim, Então, bastante. Eu gostava, eu fui visual também, porque eu comecei gostando do Elvis, mas já assistindo filme, então. então. E aí, o que aconteceu? Aí, como isso começou a acontecer, que o pessoal viu que eu tinha, assim, me chamaram pra ser o vocalista provisório. Eu acabei virando o vocalista fixo da banda, né? A gente começou fazendo esses shows. Eu levei como um hobby nos anos iniciais ali, né? Então, Continuei trabalhando. continuei trabalhando e levava ali. Aí eu comecei a fazer isso como um hobby. Paralelamente, fui fazendo inglês, né? Eu fiz 4 anos de inglês. E foi assim, a gente foi fazendo essas apresentações esporádicas, hobby, pá. Até que eu fui pegando gosto, né? Aquilo foi entrando ali no meu coração, assim, pensando no profissional, né? Não só como um hobby. Aí comecei a investir em equipamento, devagarzinho, uma coisa ali, outra ali, enquanto eu trabalhava. Aí quando foi em 2009, aliás, minto, 2008, aí a minha mãe, ela falou assim, olha, a gente precisa fazer umas turnês por teatros Brasil afora, o que você acha? Eu falei assim, cara, eu acho legal. Aí ela pegou e falou assim, só que a gente vai precisar dar uma profissionalizada na banda, né? Falei, tá bom. Aí a gente começou a buscar músicos profissionais, né? Pra reformular essa banda nossa, que até então era de amigos, músicos que tocavam também por hobby, né? Ninguém era músico profissional, assim, né? Que a minha banda ela se chama Elvis Beck, né? E aí minha mãe falou assim, vamos profissionalizar então Elvis Beck. Aí buscamos esses músicos. Aí minha mãe montou essa turnê que nós fizemos de Minas de Minas para baixo, descendo pro sul, né? E começamos a nos preparar para isso. Aí o processo de preparação para essa turnê foi o quê? Eu comecei a fazer teatro, né? Eu fiz parte de algumas companhias de teatro, participações em musicais, assim, fazendo... Não necessariamente do Elvis, né? Eram obras de outras pessoas e ali eu estava ali compondo o corpo musical dessas peças, para já ir me preparando. Então eu aprendi a tocar violão, né? Aprendi a cantar, né? Com técnica, com coach vocal, né? Então foi um processo de especialização, investindo em roupa. Daí... porque pra manter o timbre não é muito fácil, né? Não é fácil. Eu falo alto, então viu e mexeu, eu tô com um problema de garganta. Então você... E assim, o Elvis é complicadíssimo, porque naquela época eu ainda era mais jovem, né, cara? Então, tava formando a voz. Tava formando ainda, cara. Então você pra pegar isso aí tudo foi um processo, assim, muito difícil, assim, né? Porque, pô, você tá interpretando um cara mais velho que você, né, cara? E tem coisas que só a idade que traz, né? E que é difícil, né? Porque de alguma forma ou de outra alguém conhece o Elvis, né? Já escutou o Elvis, então não tem... Não, assim, eu lembro que quando eu comecei, assim, fazendo show, o pessoal olhava assim e falou, puta, meu, achei que era um senhor, meu. Aí na hora que começar, acabou. Quando é que fala de Elvis, assim, o pessoal já lembra já da parte já final dele, né? Dele já trava gordão, eu, cara. Ele gordão já, né, meu? Os óculos, que ele sempre gostou de usar muito óculos muito grande, né? E nos Estados Unidos isso é uma febre até hoje, né? Em Las Vegas, como acho que por ele ter feito muito, né? A carreira dele lá, né? o final da carreira dele foi todinho em Las Vegas, né? Os caras prenderam ele em Las Vegas, na verdade, né? Foi. E lá estão muitos imitadores, imitadores de tudo, só pra andar nas ruas. É o sósia, né? O sósia, isso. Porque o sósia, ele não necessariamente ele performa, né? Assim, performa... eu não gosto, eu não sei, nem sei se eu posso falar imitador. Você se considera... O que é imitador? O que é o sósia? Você faz alguns outros... Não, eu tenho... assim, ó, dá pra gente explicar assim pro pessoal entender assim a diferença, né? Do cover para o sósia. Porque às vezes o pessoal confunde, né? O sósia, ele tem um compromisso, assim, de ter a aparência. Tem que tirar foto. O cara, ele vai tirar foto, então ele vai procurar se assemelhar muito à figura ou a ter coisas marcantes daquela
personalidade, né? Aquela persona. E aí ele busca trazer isso pro trabalho dele. Então ele tá com aquela roupa do Michael Jackson, sei lá, mas o cara não necessariamente canta. Do Elvis, mesma coisa. O cara, por exemplo, tem o sósia do Neymar, tem o sósia do Pelé, entendeu? O sósia do Neymar é um ferrado da vida mesmo, né? Porque o Neymar já não vale porra nenhuma, o sósia então deve valer menos ainda. Continua. Então assim, cara, o cara ele tem aquele compromisso com o visual. Aí o cover, ele já é um cara que tenta trazer alguma coisa do sósia, mas ele tenta performar, né? Então ele tenta fazer um show ao vivo mesmo, se o cara for músico, né? Que ele tá representando, né? Então do Roberto Carlos você tem do Michael, você tem do Elvis, enfim, diversos artistas. Então, essa é a diferenciação, né? E lá fora eles tratam como, os covers de Elvis, pelo menos, eles tratam como ETAs, que são Elvis Tribute Artists, né? Que é artistas em tributo a Elvis, que seria uma categoria como se fosse de competição. Então os caras eles têm um circuito que eles competem em diversas qualificatórias. Então, por exemplo, aqui em São Paulo teve em 2014. Você participou já? Eu participei. E aí, como é que foi isso? Aí acontece, só pra continuando, já... Isso. Aí acontece, essas qualificatórias que acontecem em diversas cidades, lá nos Estados Unidos, então, tipo assim, tem na Flórida, tem no Texas, tem em Las Vegas, tem em diversas cidades. Então, aqui em São Paulo teve, no Brasil, o São Paulo Elvis Festival, né? Um beijão, um abração pra Maria Klein também. E a Alessandra. Como é que foi esse bagulho? Você tem que competir ali. Se você ganha alguma categoria ou o campeonato, você se classifica para como se fosse uma Copa do Mundo que acontece todo ano em Memphis. E aí em Memphis, o que acontece? Você reúne todos os campeões dessas qualificatórias pelo mundo e aí você vai disputando um mata-mata até eleger o melhor Elvis daquele ano. Pô, que bacana, cara. Entendeu? E aqui, como é que você se saiu? No São Paulo Elvis Festival, ok. Isso. Aqui no São Paulo Elvis Festival eu competi, ganhei a categoria Gospel. Aí eu fui pra lá, né? Foi pra Memphis? Fui pra Memphis em 2014. E aí, cara, chegou lá, eu disputei um campeonato chamado Images of the King. Ele acontece desde de 81. E aí nesse daí eu consegui chegar nas oitavas, quartas, semi, aí fui pra final. Esse Images of the King é uma época, o começo do Elvis. Não, esse Images of the King é um campeonato mais antigo, mais então, tradicional. E aí ele... Que data mais ou menos? 50, 60? Ele elege ali, são 3 categorias, né? Você tem os Elvis que fazem o começo da carreira, 50. Você tem os Elvis que faz anos 60 e você tem os Elvis que faz anos 70. E você fica em qual? 60. 60. Foi a fase foi a que eu conheci o Elvis. Eu acabo tendo um apego maior com ela, não tem jeito. É a época mais musical, mais rock and roll, mais rock and roll dele, né? E então assim, cara, fui pra lá, aí cheguei na final, aí, cara, você tá batalhando contra nativos, né, americanos, né, meu? É que nem assim eu costumo dizer, você chegar num lugar, sei lá, vai ter um campeonato de samba no Brasil. Aparece um gringo aí pra disputar. Pô, é um desafio, né, cara? Porque não é da cultura do cara. Você tem o sotaque que você não pode ter. Você tem que se inserir, né, no mundo. Mas aí eu consegui pegar a 3ª colocação. Pô, parabéns, né? É difícil mesmo, né? Você falou, chega lá com sotaque, com coisa diferente, que nem você falou, vem um cara de fora pra disputar o que a gente manja, é a mesma coisa que a gente espera do futebol, né? Por isso que pra mim o Neymar não... Toda hora que eu falo que os caras ficam já olhando pra minha cara, mas não. Realmente, deve ser muito difícil. E mesmo assim, você é influente, né? Na língua inglesa. Sim. Que aí treina pra caramba também, né? Sim. Acabou fazendo teatro pra aprimorar sua performance. Sim. E você importa o figurino de quem confeccionava as roupas do Elvis? Sim. A BK Enterprises, né, que faz, né? Enterprise era a empresa do Elvis, né?
Não, é a Elvis Presley Enterprises, Enterprise. né? Que essa é a do Elvis, essa daí, que cuida de todo o legado dele, né? E essa daí ela faz, né? Ela é assim, uma empresa familiar, né? Que tem ainda familiares, os que eram costureiros do Elvis, claro, já assim, se aposentaram, já sim, já alguns se acho que já foram, devem né? ter ido embora já, né? E aí, o que eles fazem? Eles mantêm essa tradição porque eles têm os moldes, vamos dizer assim, pro pessoal entender, das originais. Então eles vão fazendo, né? E daí eles disponibilizam isso. Oh, bacana também, não sabia desse aí não. É, E não deve ser muito fácil, né? Não é fácil. Porque assim, cara, Qualquer um pode chegar lá e pedir uma roupa do Elvis? pode, só que, né, assim, Vai ter que pagar, né? É tem lógico. uma grana, mas né? Porque realmente, assim, não é barato, né? Você tem que mandar suas medidas, tem que Manda medidas. importar e tal. Isso, tem todo um ritual, né, assim, né? Que Você faz tributo de outros também, não? Pela não, sua não, voz, só pelo faço seu Elvis. time? Assim, eu sim. gosto de cantar informalmente, né? Não, sim. Mas não, assim, meu negócio foi o Porque Elvis você tem uma mesmo. voz que aparentemente dá pra você imitar outras pessoas, né? Você Sim, tem... sim. Não, eu gosto bastante eu gosto de Michael Bublé, Frank Sinatra, eu gosto bastante, né? E por que tem essa porra dos cara comparar Frank Sinatra e Elvis Presley? Eu Cara, acho que pra mim não tem porra nenhuma a ver. Eu gosto Não, dos não dois, mas sou muito mais chegado no Elvis do que no Frank, mas... eu acho que isso acontece mais com os Beatles. Mas é por causa, acho que também da disputa deles em Las Vegas mesmo, porque o Frank também cantava muito em Las Vegas, né? Tocava muito. Na verdade, ele era um jogador. Muitos artistas, né? Mas nunca teve essa rixa assim, não, cara. O Elvis, ele contracenou com a filha, né, do Frank. Foi. É o... Putz, eu só não sei em português como é que é o nome, mas é Speedway, o nome do filme, em inglês. Ele, em 1967, se não me engano, ele contracenou com ela, cantou com ela no filme. E eles tinham uma amizade muito grande, né? O Elvis e o Frank, né? Amigos de longa data. Quando o Elvis ele volta do exército, né? O primeiro programa que ele vai de televisão é o do Frank Sinatra, né? Que foi um especial, né? Chamado Welcome Home, Elvis. Que é Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo em casa, né? Novamente. Que também foi uma coisa que foi pra ir contra o que ele era, porque ele, na verdade o Elvis também foi um lutador, né? Porque ele era contra a questão, contra racismo, Sim. né? Ele misturou o gospel com o balanço dos pretos e tal. O que mais chamou a atenção pro Elvis ele ser o que ele era, porque a igreja dos pretos geralmente tem mais ginga, tem mais... Sim. E ele, pelo menos é o filme. Você gostou desse filme dele? Gostei, Qual cara. filme você mais gostou, além desse? Esse não dá pra falar qual filme falou mais a verdade sobre o Elvis, que pra mim acho que é esse, porque conta a história dele mesmo. Mas os filmes que você gostou do Elvis? Cara, tem um filme chamado This Is Elvis, que é muito legal, que eu gostei bastante. Logo que o Elvis ele falece ali em 78, o Elvis foi em 77. 78, acho que é 80... Elvis morreu? Bom, hoje como nós estamos, a gravação acontece dia 1º de abril, morreu. Dia 1º de abril, a gravação dia 1º de abril, então Elvis morreu. Elvis morreu, cara, pô. 1º de abril. Como não? Assim como o Michael Jackson também tá morto. Cara, então, aí eu perdi até o que a gente tava falando. A gente tava falando do filme. Do filme do Elvis, né? Cara, ó, o filme do Elvis, assim, então, que eu mais gostei, lembrei. Eu gostei desse filme novo, cara. Eu também gostei. Eu gostei inclusive do intérprete, né? Então, o Austin Butler, né? Cara, eu achei legal porque, assim, olha, ele tentou trazer pra nós ele teve uma licença poética em algumas coisas, tá? Que eu conheço muitos fãs, assim, hardcore, assim. Cara que coleciona, que sabe a data do negócio que aconteceu, foi na data tal, ele fez isso tal dia, sabe? Nessa ordem X. Porque ele é um ícone da história mundial. Então tem uns caras assim que tem música, né? E aí o que acontece? Então, assim, eu entendi a ideia do diretor, tá? O que eu só, assim, ó, pra ser bem sincero pra você, assim, que eu achei que ele falhou foi de mostrar o lado da caridade do Elvis, né?
porque ele era um cara... Eu até vou falar aqui uma passagem, só que Fica à vontade. resume muito bem o que era o Elvis, assim, né? Tem uma passagem que ele tá, assim, esses intervalos de filmes de Hollywood, ele foi pra Memphis, em Graceland, e aí quando ele chegou lá, o segurança dele começou a ler uma matéria no jornal de uma senhora pedindo uma doação pra comprar uma cadeira de rodas especial, porque a filha Tinha uma necessidade tinha uma necessidade diferente. E, pô, hoje já é caro, mas naquela época... Imagina. E aí ela precisava de uma motorizada pelas necessidades. E aí quando o cara falou isso, o Elvis ele falou, lê essa matéria de novo aí. Aí o cara leu, ele falou, descobre onde é que essa família mora. Aí descobriu, ele foi lá. Aí chegou lá, aí ele desceu do carro junto com o cara, bateu na porta, eles atenderam. Aí quando a mulher viu o Elvis, só que ela não manifestou nada. Só percebeu que era alguém importante. Sim, Né? não ligou o nome à pessoa na hora. Não, tipo... Aí o segurança deu um cutucão nele e falou assim, cara, eu tenho que falar com você. Aí ele, não, daqui a pouco a gente conversa. Ele entrou, quis conhecer a menina, né? Conheceu a menina. Aí, qual que era o plano? Ele foi lá pra ver se realmente procedia aquilo. Ele mandou entregar a cadeira pra menina, né? Então ele já levou o caminhão junto ali, ele casou pra ele chegar a entregar. Nisso, o segurança dele cutucou ele de novo. E ele falou assim, quando a gente for embora, a gente conversa. E ele continuou conversando com as pessoas e as pessoas tratando ele normal, nem tinham. Não associaram, nossa, o Elvis tá aqui. Não. E ele também de boa. De boa. E ele foi, fez a surpresa, entregou a cadeira. Evidentemente, a família ficou muito emocionada, né, por aquilo, né? Mas ele sempre foi assim, um cara que dava muito, né, assim, das coisas. Aí quando ele foi embora, entrou no carro assim, né? O segurança falou assim, pô, o cara tava te chamando, cara, pra te contar que, assim, você não percebeu que eles não te conhecem? Eles nem fazem ideia quem é você. Né? Aí ele olhou e falou assim, eles não precisam saber quem sou eu. Eles só precisam saber que alguém se importa com eles. Nossa, maravilha. Maravilha. Então, assim, isso que eu tô contando... isso que eu tô contando pra você foi o que faltou mostrar no filme. E tinham passagens que eles poderiam colocar. Que era uma coisa que ele se importava muito, né? No filme mostra que ele se importava muito com as pessoas, lembrarem das pessoas, dar importância pras pessoas, né? Exatamente. E assim Isso como ele foi com as filme. backing vocals dele, Sim. que eram negras, e o pessoal, assim, chegou uma vez, tentou barrar ele de fazer um show, numa região lá que era assim, tinha uma segregação um pouco forte. E aí ele falou assim... Os caras falaram pra ele sutilmente, né? Ó, você pode fazer o show. Mas sem elas. Você. Ele falou, não, mas elas fazem parte do meu show. Não, mas você pode fazer o show, só que sem elas. Ele falou assim, não, se elas não puderem subir no palco, eu não faço show. Eu não faço. Aí ele entrou no local com elas, num Jeep, que era um estádio, né? Ele entrou com elas no Jeep, fez todo mundo saudar elas, subiram no palco junto. Cantou. Bacana, hein? Bacana. Então, aí, ó, uma coisa legal de citar, assim, qual foi o primeiro sinal que eu percebi que dava pra transformar o hobby numa profissão? Isso, quando você deixa... Que foi assim, ó, quando eu comecei fazendo isso como um hobby lá em 2006, em 2007, eu recebi em casa um livro. Eu achei que foi minha mãe que comprou. E aí, quando eu vi, não, era um livro, uma postagem internacional. Aí eu falei, ué, quando eu abro o livro, ele escrito assim, ó, em inglês, evidentemente, o lado gospel do Elvis. Aí tinha assim, o prólogo que eles falam, né? O prefácio, acho que quando a pessoa escreve, né? Alguém escreve, Priscilla Presley, né? Aí eu fui ver o nome do cara, Joey Moschel, né? Eu, particularmente, naquela época, não tinha tanto conhecimento de quem era essa pessoa. Quando eu abro o livro, eu vejo, tinha uma carta. O cara, ele foi backing vocal do Elvis, de 69 a 71, do grupo The Imperials. Que foi bem essa época de Las Vegas que mostra no filme. E ele viu meu trabalho pelo YouTube, pela internet, assim, acompanhou. Naquela época eu tava publicando bastante no YouTube, né? E ele viu, adorou,
e me mandou aquele livro como presente, né? E elogiou meu trabalho na carta. Eu já tirei foto dessa carta, publiquei nas redes sociais, tudo. E ele fala assim que ele queria até ter tido a oportunidade de cantar comigo, fazer alguma Pô, coisa. que bacana. Muito legal. Bacana. Aí a partir disso que eu olhei e falei assim, cara, eu sem colocar 100% de mim nisso, Já tá dando certo? deu certo, cara. Então eu acho que dá pra arriscar, né? E aí foi assim que a gente começou. Hoje você sobrevive disso. Sobrevive disso. Como diz Confúcio, né? Você passar o tempo você trabalhando com o que você gosta, você vai passar a vida inteira sem trabalhar nenhum dia, né? Então você não trabalha, você acaba se... É muito trabalho, mas mas é um prazer, né? É um prazer porque é assim, né, gente? Qualquer escolha que você vai fazer, ela vai ter consequências, cara. Ah, não, lógico. Tipo assim, ó, no final das contas, todos nós iremos tomar na jabiraca. Então, Em algum momento, quem não tomou, vai tomar. vai já tomar. se prepara. Vai, se prepara. Se É não tomou cíclico. um dia, né? Se não tomou Então, um dia, assim, vai é tomar. melhor, já que vamos todos tomar na jabiraca, vamos tomar por uma boa razão. Né? Então, aí... Escutou? A gente tava falando agora do seu problema? Então escolhe uma boa razão e toma. Eu vou nem procurar. Ela te encontra, não se preocupa não que ela te encontra. Cara, você visitou Graceland. Aí fui. Como foi essa experiência, cara? Deve ter cara. sido... Foi muito legal, cara. Cara, Graceland é uma das inspirações do Michael Jackson também pra fazer como é que é? Neverland. Neverland. Isso. Cara, muito legal. Assim, ó, primeiro que assim, né? Eu achava que a mansão ela seria maior do que ela aparentava, tá? Porque a gente quando vai pra lá, o que você sente, assim, ó? Você tem a experiência de... essa é a palavra mesmo, de dimensionar a coisa, sabe? Você já tem na cabeça o tamanho do Elvis, né? Assim, de quem é a pessoa. Então, quando você chega lá, você já imagina que é... Negócio, né? Mas não é. Não é uma... Assim, o terreno em si de Graceland ele é grande. Mas, assim, os cômodos é uma casa pequena pra alguém Do tamanho dele. do tamanho dele. É uma casa muito simples, assim, se você for parar pra ver. Né? Então, assim, aí, pô, cheguei lá, né, cara? Primeira vez, eu passei, assim, na frente, assim, de carro, assim, que tinha alugado um carro lá e tava dirigindo eu, né, cara? Nossa, a hora que você vê, assim, você fala, putz, cara, Dá uma... o negócio existe, mano, sabe? É uma real, ideia, né, meu? Nossa. Assim, ó, o meu primeiro contato em Memphis com alguma coisa do Elvis foi assim, quando eu cheguei lá, o carro tava sem GPS. E aí eu achei que o pessoal tava preparado, parece que eu fui com um grupo, né? E eles, assim, só senhoras, né? Um abração, um beijão pra Lili aí. E ela não tava com o celular. Falei, não, acho que é fácil chegar lá no centro de Memphis. Não fazia ideia, irmão. Pegamos o carro, velho. Fomos ali na rodovia, né, cara? Na highway, que eles chamam, né? Meu, e assim, eu falei, meu, eu quero ver as placas, né? Aí eu achei uma hora lá assim, né, escrito, é Memphis Downtown, né, que é o centro de Memphis, né. Falei, é pra cá que eu vou, velho. Não faço a menor ideia, né, como é que chega em Graceland, né, que é a mansão. Mas Vamos chegar primeiro em Memphis. Vamos primeiro chegar no centro, né. Aí no centro eu pergunto pra alguém, né, porque não tinha ninguém lá pra perguntar na rua, assim, né. Cara, a hora que eu chego lá assim, ó, que eu tô assim, ó, na avenida, quando eu olho pra minha direita, me passa a Sun Records. A Sun Records é o estúdio que o Elvis ele foi descoberto. Sim. E eles mantêm ali a A fachada do mesmo jeito que do mesmo era. jeito que era. Meu, ali eu já tive um impacto, velho. Falei, nossa, olha a Sun, mano. Puta, ali já deu uma... Você volta... Você vive uma coisa que você não viveu, né? Você vive um negócio que você não viveu, cara. Aí encostei lá num hotel, aí eu perguntei pro cara, onde é que fica Elvis Boulevard, que é a rua onde é a mansão dele, né? Que é uma avenida, assim, eu acho que são 3 vias que vai, 3 que volta, né? Com um canteiro assim no meio. Aí o cara falou, você tá nela aqui, só que você tá antes de virar Elvis Boulevard. Segue aqui que você vai cair lá. Aí entrei ali, fui. Aí, cara, quando eu olho assim, ó, na esquerda, assim, indo, né? Do outro lado, assim, aí apareceu lá já o portão, né? Nossa, ali já deu uma outra coisa, cara. Aí quando fui lá visitar, né, cara?
Aí, tipo assim, primeiro, quando eu cheguei lá já era tarde. Então tava fechado, não dava pra entrar naquele dia ali ainda. Mas aí teve uma hora lá de madrugada, assim, já depois que entrou no hotel, que deu aquela relaxada. Aí eu fui lá, fiquei sentado lá na frente, assim, olhando, assim, ó. Aí eles colocam umas luzes embaixo das árvores, Sim. coloridas, assim, sabe? E assim, a mansão iluminada, né? Nossa, cara. Você Foi lá só pra sentir já o... Você fica sentado assim, só olhando assim, fala, cara, nossa, eu tô aqui, velho. Existe, mano. Aí quando fui, né? Aí no dia seguinte, cedo. Não era 1º de abril, né? Não era Não, 1º de não abril. era. Aí, cara, quando é cedo, assim, por volta de 6 horas da manhã, ou acho que até 8 horas da manhã, que é antes de começar o fluxo de visitação da mansão. Eles abrem os portões para os fãs poderem entrar caminhando pelo portão para ir, porque assim, ó, a mansão dele tá aqui onde ele está sepultado. E aí, quando você entra aqui andando, ela bifurca, né? Uma que vai para a mansão e outra que vai para cá. Então eles permitem que os fãs venham caminhando para cá para ir para cá visitar. Pra visitar onde está o corpo dele, né? Onde ele tá sepultado. Meu, eu fui cedo lá, evidentemente. Cheguei, aí fui andando aquilo ali, você já vai vendo aquilo ali, já é uma emoção passar pelo portão, né, cara? Aí você vai vendo aquele gramado assim e tal. Aí entrei lá, vi lá onde ele tava sepultado, né? Enfim, foi uma emoção muito grande, assim, né, como fã, né? Assim, essa época que eu fui, agora esse ano faleceu a filha do Elvis, né? A filha e o neto, né? O neto já faleceu em 2020. Eles não estavam lá ainda, né? Que isso foi 2014. Foram todos sepultados lá também. Foi sepultado lá. Que lá não mora, hoje não mora ninguém, né? Não, é só como se fosse um museu. É um museu mesmo. E como é que é lá dentro? Você olha e fala, pô, aquela cadeira ali, o cara tava com a... Então, eles te Aquela dão... bunda que rebolava dele tá sentada ali, ó. Eles te dão um tablet, né? Assim, pra você... Ele fala assim, né? O tablet. Quando você passar a porta, você aperta o play, por exemplo. Aí você bota um fone e tal. Aí você dá o play ali. E aquilo ali eu acho que vai meio que falando coisas sobre sobre a história da casa. Alguma coisa que aconteceu ali naquele cômodo. Naquele cômodo, né? E ele vai meio que já imaginando que o tempo que você vai ficar naquele cômodo. Então, você vai ouvindo ali o cara falando, você escolhe a linguagem, né? Tem português, tá? Se você tá pensando em ir pra Memphis, tem português. Português Brasil, tá? Sim. O cara vai falando ali, as coisas ali. E aí tem uns momentos que é assim, ó. Que você tá no cômodo, no tablet, assim. Aí tem uns pontos pra você apertar. Por exemplo, tem o sofá. Aí tem um ponto ali no sofá. Aí você vai ali, aí você tá vendo o sofá que ele tá falando. Ó, vire pra direita, você vai ver a sala de estar do Elvis, né? Tem os sofás brancos com piano lá no fundo. Você tá olhando aqui, assim, né? Tá. Aí... aperte o ponto aqui em cima do sofá. Quando você aperta o ponto em cima do sofá, tem uma foto dele sentado ali. É mesmo? Que bacana. Então é um bagulho que vai dando uma imersão, cara. Nossa. Você consegue entrar pelos cômodos, você não fica só na porta do cômodo. Você entra e vai passando próximo da... entra, você vai passando ali. E aí, cara, aí é esse o tom do... Que aí você vai enxergando mesmo, né? Você vai, eles vão mostrando as fotos, os negócios no mesmo tempo. No mesmo tempo, legal, cara. É muito legal, cara. E aí, só que assim, você só acessa a parte de baixo da casa. Você não pode ir pra parte de cima, que é onde é o quarto dele, né? Isso aí a família não autorizou, né? Eu também eu acho que tem que ter um pouco de respeito, né? Sobre isso, né? Acho que é um pouco de privacidade, né? Tem alguns lugares que acho que tem que ter um pouco de privacidade. Porque de qualquer forma, pra quem acredita, ele tem que descansar. É que nem, por exemplo... acredita que ele morreu. Mas... É que nem, por exemplo, assim, ó, tem aquele filme da Priscila, né? Elvis and Me, né? Assim, eu, como fã, eu não gosto de assistir ou ler o livro sobre ela, porque, assim, a outra parte não tá aqui pra se defender. Eu acabei não vendo. Então, assim, eu acho... muita crítica e acabei... uma coisa muito, assim, você tem o lado dela, né? Mas põe ele. Ele não tá aqui, né? São duas dúvidas, né? Porque geralmente a verdade tem 3 lados, né? Do lado de um, lado do outro e a verdade. Então você fica naquela, então, assim. Aí você vai ver a versão dela, pô, eu entendo os fãs serem curiosos em relação a isso, mas eu acho que é injusto com ele, porque você não tem ele pra te dar o ponto, né, também dele. Então eu prefiro, eu não vou atrás dessas coisas assim dele com a mulher, né?
Mas, vai voltando a falar. Aí, cara, fui visitando, e aí o que acontece? Você entra na mansão, aí uma curiosidade pra você que tá assistindo aqui o podcast, que é o seguinte, quando você entrar na mansão, se você olhar pra cima, né, em cima da porta de entrada seria onde é o banheiro onde ele morreu. Então, assim, claro, a gente não vê nada, né, porque tem uma parede, mas seria ali pra cima onde encontraram ele, né, e o quarto dele fica pra direita, assim, em cima. Então, diz que tem uma marca lá ainda de um tiro que ele deu. E aí deu uma zoada lá na casa. E aí eles repararam, Mas mas deixaram lá meio que assim pra ficar. Então, tem assim, por exemplo, o lustre da entrada principal tem uns quebradinhos ainda. Eles mantiveram quebradinho porque foi do tiro que ele deu. Então, tentaram deixar o máximo possível do jeito que ele deixou. Do jeito que ele deixou mesmo no final mesmo. Aí você entra, você vê ali aquela parte inicial, que tem a escada que sobe pro segundo andar, tem a sala de estar, tem a sala de jantar. Aí você entra, você desce pro subsolo. Aí quando você desce é uma escada cheia de espelho, as paredes são todas espelhos. Ele gostava muito de espelho. Bom, ele gostava muito dele, né? É um cara muito vaidoso, né? Aí ele descia pro subsolo, aí no subsolo tem a sala de jogos, tem a sala de TV, a cozinha. Aliás, eu acho que você passa pela cozinha e daí desce. Aí você tem a Jungle Room, que é onde ele gravou o seu último disco. Que a gente achando que a pandemia, né? Ela ia começar com essa mania de fazer coisa em casa, né? Na verdade, o Elvis ele já tinha feito coisa isso. Ele tinha uma pandemia dentro dele, né? O Elvis era fogo. E você, cara, com tudo isso aí, você acaba vivendo bem a questão do Elvis, né? Você fez até uma peça que você fez o ator, você fez o Elvis. Não, na verdade, assim... Ou você fez uma peça sobre o Elvis? Não. Eu só participei de diversas outras... outras peças, né? O que eu já fiz, assim, do Elvis no teatro foi um show, né? Já como cover, já trabalhando com isso só, que é o tributo, né? A gente fiz o Elvis anos 60 e mais outros dois Elvis também contracenaram ali, né? Fizeram anos 50 e o outro anos 70. Você pensa em um dia dar uma engordada e fazer anos 70, ou você prefere ficar nos anos 60? Ah, cara, não. Só se acontecer, vai. Assim, é uma fase que eu amo do Elvis, né? Porque foi a fase, como eu tava falando, foi a fase mais corrida dele, mais, né? Mas eu acho muito legal, cara. Assim, não, mesmo os anos 70, assim, lá pro final, né? Assim, eu acho muito legal, cara. Porque ele tava mais maduro, né? Assim, em termos também de voz, técnica, de repertório. E o equipamento que ele usava era maravilhoso. Não, e ele era à frente da época dele, né? Nessa época, né? A estrutura de show dele era maravilhosa, né? Extraordinária, velho. Tanto é que ele levantou o cassino, né? O cassino foi aberto com ele e levantou ele. E ele que levantou todo o tempo, né? Sim. O Elvis, ele transformou Las Vegas num ponto de entretenimento muito forte, né? Não foi assim, por causa só do Elvis. Ele amplificou, né, aquele potencial ali de Las Vegas, né? Ele fazia, só o pessoal dimensionar, né? Ele fazia 2 shows por dia, né, durante um mês, né? Então era um show 8 horas da noite, outro show meia-noite. E aí, quando terminava as temporadas, ou seja, o último show do ciclo, ele fazia, às vezes, o terceiro show. Aí ele fazia 8, meia-noite, 2 horas da manhã. Puta que pariu, nem descansava. Cara, pensa a vida do cara. Aí ele folgava no final de semana, sábado e domingo. Mas depois de semana, ó. E você, ao longo da sua carreira agora, você teve algum momento mais marcante, assim? Algum show, alguma apresentação? Alguém que chegou perto de você, mais entusiasmado, ou chorando, lembrando? Falou, pô, eu vivi essa época aí... Ainda mais senhoras, né? É que assim, ó, vou te dizer assim, ó, Maurício, representar o Elvis
é uma coisa muito assim, é uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente esquece isso. Aqui no Brasil é assim também, porque a gente percebe isso nos Estados Unidos muito forte. É, Mas aqui no Brasil também é. no Brasil é. É. Assim, na verdade, assim, sendo justo, né? É uma cultura que eu venho pregando assim há uns tempos pra cá, né? Assim, de você profissionalizar o meio Elvis, né? Porque antigamente você tinha muito despreparo, né? Assim, não tô generalizando, mas você tinha, assim, as pessoas achavam que você colocava qualquer roupa e posso colocar um macacão branco aí, o costeletão, o E oclão já e o era. topetão e boa, sou Elvis, né? E, na verdade não é assim, né? Você tem um microfone que ele específico, você tem um preparo técnico seu, né? Então você tem que saber cantar inglês, né? Tanto que uma das categorias que o pessoal lá avalia dos campeonatos é a pronúncia, né? Então, e eles falam isso claramente, né? Assim, ó, cuidado com o embromation, né? Porque quem tá te julgando não é brasileiro, é americano, É. entendeu? Tanto no Brasil quanto lá fora. Ah, aqui também a. Vem americano. Pô, que bacana, né? É muito levado muito a sério. Você tava falando entre Elvis e Beatles. Tem alguma coisa parecida assim com Beatles? Você sabe, não? Cara, não sei, de Beatles eu não sei, mas eu sei que eles fazem alguns festivais, né? Tipo, festival, eu não sei o nome agora certinho, mas tipo Liverpool Festival. Aí acontece nos Estados Unidos, mas aí eles levam várias bandas covers também, sabe? Tem uma coisa Mas esse, um mas pouco esse, parecida. esse trato mais pessoal, acho que. Não. Acho que nem com o Michael Jackson tem. Não. Se tiver, acho que ele deve ser o mais próximo, se tiver. É que Esse trato pessoal, assim, das pessoas quererem viver ainda a vida do Elvis, né? Manter. não, com o Michael eu acho que é um pouco difícil, porque assim, a mansão foi vendida pra uma pessoa, e essa pessoa não abriu pra visitação, né? O Neverland, né? Então, você não tem um lugar pra você, né? Mas parece que não tem, não é, ele é cultuado pra caramba, mas não Sim. parece que é igual o Elvis, tô falando. É. Tem campeonato, tem... Não. Né? Não tem essa cultura ainda. Talvez daqui a uns anos, Pode talvez, ser, né? Mas ainda pro E Michael tem não. muitos que passam de pai pra filho essa questão do Elvis, né? Você tá Passa. andando lá, o molequinho tá ali do lado Sim. também de Elvis, É. Elvisinho. Que nem eu tenho aqui em Guarulhos, eu fiz agora em janeiro, apareceu lá um garotinho lá. O moleque pequenininho, começou, eu tava de branco assim, né? Social branco, né? Olhei o moleque assim, fazendo show aqui, né? Rapaz, parece que o menino gosta de Elvis, porque ele ficava balançando o bracinho assim, né? Uhum. Aí eu chamei o moleque pro palco, meu. O moleque não cantou? É mesmo? É o Miguel. Miguel. Virou Miguelvis. Miguelvis, boa. Então, assim, cara, te respondendo. Então, assim, o Elvis, assim, ele eu vejo que, assim, ele é uma figura muito emblemática pra cada um. Então, por exemplo, já teve cara que chegou pra mim e falou, pô, cara, pra mim o Elvis, ele foi o pai que eu não tive. Pô, sabe, tipo, meu pai morreu jovem, ele era fã, deixou a coleção, me apaixonei pelo Elvis, sabe? Tipo, aí o cara se apega com aquilo ali. Outros caras, assim, pô, o Elvis pra mim foi um irmão, entendeu? Às vezes acontece assim comigo, muitas situações assim que o cara ele chega pra você e fala assim, ó, posso te pedir um negócio? Pois não. Queria dar um abraço em você, cara. Porque é o abraço que eu queria dar no Elvis, sabe? Acontece uns negócios assim, sabe? Então, assim, eu vejo que o Elvis ele tem ele é um carinho, Uma admiração, uma carinho. admiração muito grande das pessoas. Não né? é só questão do personagem Elvis. Não. O Elvis era a pessoa A mesmo. Né? pessoa, ele tem uma relação muito íntima com as pessoas e muito pessoal, porque para alguns representa o pai, o irmão, o tio, sei lá, um amigo. Então é uma coisa Acho que por causa dessa questão também da vida dele ter aparecido muito, dele ficar muito preso também naquilo, parece que as pessoas se identificam um pouco mais, né? muito com ele. E as músicas em si também, né, que o pessoal, é aquilo que eu falei, o Elvis ele tem aquela coisa do carisma, né, cara? Aquela magia que você não consegue mensurar, né, o magnetismo que ele tinha. É uma coisa muito, muito louca, assim. Cara, e hoje dá pra olhar, dá pra ver o Adam e não ver o Elvis? Olha, cara, Tem algum momento que você fala, bicho, hoje eu não quero ser o Elvis, hoje eu quero ser o Adam. E consegue? Cara, assim, ó, Maurício, desde o começo da minha carreira, eu nunca me vi como Elvis, tá? Eu sempre me vi como fã. Então, assim, claro, eu coloco a roupa, mas eu coloco a roupa porque, assim, tem uma admiração, um respeito, mas não é porque eu quero ser o Elvis.
Você quer relembrar. Só quero aproveitar, sabe? Pô, eu achei que ficou legal em mim. Pô, acho que dá pra levar com respeito. Mas eu sempre falo isso no show mesmo. Eu sempre tive meu trabalho mais como um intérprete do Elvis do que necessariamente um imitador. Né? Intérprete, né? Imitador. Mas assim, você já tem o estilo dele normal, né? É. Você acabou. Você se influencia, né? Você acaba. Eu tenho referências incorporando, ao Elvis. né? As referências. Então sua roupa normalmente lembra ele. Né? Eu me lembro uma vez, eu tava lá na Lapa, no meu trabalho como web designer, e eu tava com social preto, né? E eu tava com o sapato social preto, normal, e uma meia branca. Eu tava esperando da hora pra entrar no serviço. Aí tinha um cara na banca, meu. E o cara na banca, eu acho que era fã do Elvis. E eu tava assim, sentado no banco da praça. E o cara viu que eu tava com a meia branca. O cara, ele chegou assim, ó. Aí ele parou assim de pé na banca. Ele falou assim: você é fã do Elvis, né? Aí eu falei: sou, como é que você sabe? Aí ele pegou, puxou assim a barra da calça dele, cara. Ele tava de meia branca. Ele falou, a meia branca. Falei isso. Eu quero ver se algum dia os caras vão ser meu fã, assim, também, que vão estar sempre com meias assim, ó. As minhas meias são sempre diferentes. Tá vendo, cara? Mas legal. E você tem algum outro artista que você seja tão fã, ou quase tão fã quanto o Elvis, não? Porque assim, você tem a questão do Elvis, mas você tem influência brasileira também. Cara, ó, do Brasil, assim, ó, a minha família, ela é muito, assim, especialmente minha mãe e meu tio, assim, que foi com quem eu cresci, né? Eles tinham muita influência de fora. Assim, porque meu avô é polonês e assim, eles sempre foram banhados muito nessa coisa, assim, nessa praia de fora. Então, Scorpion, sabe? Essa coisa mais anos 80, que é bem a época deles. Né? Isso aí eu também gosto bastante. Eagles, né? Então eu cresci mais pra esse lado. No rock e no rock mais metal também. Isso, então eu nunca tive assim. Do Brasil. Dire Straits. Dire Straits, né? Bom pra né? Because the Sultans of Swing. Muito. Vixe, né? eu gosto pra cacete cara, também. muito Porque eu também legal. tive eu tive esse intermédio Gilmore, né? dos meus filhos, dos meus irmãos. Meus irmãos, é que eu passei isso pros filhos, né? Pois é, cara. Então, Isso é fantástico. Vocês puderam viver uma época muito boa ali dos anos 80, ali, muito legal. Cara. Eu amo minha época, sem brincadeira. Cara. Igualzinho hoje, gente. Igualzinho, igualzinho. Então, assim, o meu negócio é mais com o Elvis mesmo, cara. Eu não... Assim, claro, eu gosto de Frank Sinatra, gosto de Roy Orbison, né? Roy Orbison é o que canta Pretty Woman, né? Aí depois eu fui descobrir que o Roy Orbison foi descoberto na Sun Records também, né? Junto com o Jerry Lee Lewis, né? Jerry Lee Lewis, nossa, maravilhoso. You shake my nerves and you rattle my brain, né? Então, cara, putz. Aí eu fui descobrir o cara que descobriu o Elvis, descobriu o Jerry Lee Lewis, descobriu o Roy Orbison, descobriu, né, enfim, vários outros caras, né? Então, assim, diz que tem uma história, né, lá na Sun, que quando você vai visitar lá, eles contaram lá que, assim, o Eric Clapton, quando ele foi fazer um show lá em Memphis, ele pediu pra parar ali, porque ele queria conhecer a Sun, né? Aí disse que ele pediu pra entrar, sem ser a visita, né? Ele quis só conhecer o estúdio. Aí quando ele entrou no estúdio, assim, ele olhou o estúdio, assim, aí ele pegou, assim, foi até o meio, os caras falaram, foi aqui que o Elvis gravou, porque eles têm uma marcação, né? Ó, aqui foi onde ele gravou a música, ele tava aqui nesse X. Aqui foi onde o fulano tem a marcação ali no chão. Ele foi até ali, deitou no chão, deu um beijo no chão. Obrigado, Sam Phillips, que era o dono, né? Sim. E foi embora. Caraca, que bacana. É bom desse, né? Você acaba tendo histórias que mais ninguém tem também, porque você se aprofunda, né? Assim, a coisa que eu lamento muito, assim, do rock é que, assim, eu até tava falando com o Johnny, é que o rock, ele se desassociou da sua essência verdadeira. Porque o rock and roll, ele nasceu na quebrada.
Por incrível que pareça. É verdade, verdade. Até eu ia fazer uma pergunta dessa, que você tem um projeto desse, né? Isso. Que é o Elvis na Quebrada. Então, ele se desassociou. Então, por exemplo... Ele se elitizou. alguma coisa aconteceu na história que tirou ele da sua essência. E o que acontece? Você pega a história do Carl Perkins, que é o cara que escreveu o Blue Suede Shoes. What it's one for the money. Esse cara, ele pra ele poder ter a guitarra que ele queria, ele chegou pra um dono de bar lá da cidade onde ele morava e falou assim, cara, se você comprar essa guitarra, eu faço show na sua casa por tanto tempo. Topa. O cara foi e topou. O cara comprou uma Les Paul pra ele. Que lá nos Estados Unidos, assim, era caro, mas não é que nem é aqui. O cara comprou a Les Paul, que era uma Les Paul até azul. Sei. Que foi da onde veio o Blue Suede Shoes. E aí ele pegou... E essa Les Paul, ele teve um problema uma hora nessa Les Paul lá, na onde você conecta o cabo da guitarra, e ele pegou a fivela do cinto dele pra refazer o lugar onde entra o plug, né? E ele pegou e pregou ali a fivela e tal. E aí o que aconteceu? Ele escreveu com essa guitarra Blue Suede Shoes, estourou com essa música, tanto que essa música deu a ele a casa que ele comprou, a primeira casa própria, enfim. Lançou ele pro mundo. E aí ele perdeu essa guitarra. Se perdeu, não sei detalhes assim como é que foi que aconteceu, mas ele deixou pro filho essas orientações, né? Que se o filho um dia encontrasse, ele queria muito, né? Ter essa guitarra. E aí encontraram, tipo, aqueles lugares que tem antiquários, coisa... Encontraram uma lá e o cara ligou pra ele. Falou, tem uma guitarra aqui que eu acho que parece que é a sua. Que é a do seu pai. Do seu pai. O filho, quero ir lá. Foi lá. E o filho sabia de algumas particularidades que o pai deixou, né, pra ele. Sim. Assim, tipo, ela tem a fivela tem esse desenho, com um cara assim assado, bem do lado. Você vai ver que ela tá pregada da seguinte maneira. Então ele sabia todas as peculiaridades ali da guitarra. Chegou lá, era a guitarra. Puta que pariu, que emoção da porra, moleque, desse sentido, hein? Porra, cara. E o cara comprou a guitarra, pegou a guitarra, levou embora. Enfim, o que eu quero dizer com essa história é que é o seguinte. Você vê que o rock, ele foi... ele cresceu na quebrada. Pela origem do Elvis. Pela origem preta mesmo, né? Porque a questão, como é que é? A questão gospel, né? Porque a forma de tocar dentro das igrejas e de aproveitar e dançar também. Porque a igreja em si, a gente tem aquela visão, às vezes, da igreja, todo mundo quieto, o padre falando às vezes, ou então o pastor falando, todo mundo escutando, né? Aquele respeito para silêncio, e já é o contrário, né? Você tem que fazer festa, já que você tá indo para algum lugar para admirar, celebrar, você faz festa. Tanto é que hoje as igrejas católicas e protestantes tudo, têm feito bastante disso também, né? Sim. Tem muitos músicos padres hoje, muitos músicos protestantes. Então, veio de lá. E na época, né, os pretos tinham menos condição ainda do que tem hoje. Menos do que tem hoje, cara, entendeu? Então, assim, o Elvis, ele foi um veículo que abriu essas portas para os negros, né? Ele... Assim, o jeito de dançar, ele se baseou neles. O jeito de se vestir foi baseado nos negros. Então, assim, os macacões que são famosos aqui no Brasil, o pessoal gosta muito da época do final do Elvis. Sim. Eram roupas que o James Brown usava na televisão. Isso mesmo. Se você olhar as roupas do James Brown, é o mesmo jeito. É parecidíssimo, Entendeu? É um macacão mesmo, só que não tem aquela gola alta que o Elvis usava. Mas é a gola baixa, como se fosse um social. Sim. Mas é um macacão. Entendeu? Com cintão também. Então, assim, o Elvis, ele trouxe para o mundo essa cultura dos negros, né? Ajudou muito. Ele era um cara muito apaixonado por essa questão do gospel, né? E ele transitava bem, né? Entre brancos e pretos, ele não tinha esse problema, né? Não tinha. Na verdade, ele tinha problema com os brancos, né? Exatamente. E assim, e um cara de uma origem que transformou a vida dele e dos seus de origem humilde, entende? Então, assim, por isso que eu falo assim, algo aconteceu na história que isso se perdeu. E isso gerou
distopia, né? Eu não sei, muito grande, porque o rock não é uma... É que nem agora, por exemplo, esses meninos que cantam... não é rap, é os... Hã? Os funk, que aí os caras começam... Hoje em dia, não tô falando isso da época do Elvis, mas que aí já começa a mostrar toda a riqueza, tudo como se fosse... Que acaba saindo um pouco também, acho, da comunidade. Começa, não, agora aqui é só quem pode curtir isso aqui é quem, igual a gente, tem grana, que tem que ter carro importado, tem que ter ouro no peito, tem que ter... Isso é uma coisa que cria uma desassociação muito grande, né, cara? Isso é uma coisa, pra mim, assim, que eu só posso falar pelo rock, porque é o que eu vivo, né? Mas, assim... Ostentação é muito... É uma coisa muito, assim, que se perde, né, cara? Porque a origem do rock and roll, ela não é isso, cara. Que por mais que tudo Elvis gostava de ostentar também, porque era só no ouro, era só no... Que na verdade, assim, ele era um cara muito generoso, né? Porque, Sim. assim, o Elvis, assim, ó, tem a história muito famosa, outra também, né? Que ele foi comprar um carro pra ele, né? E aí ele chegou lá, tinha uma senhora negra vendo ele escolher os carros. Já tava na vitrine, ele lá dentro. Ele foi lá, ele comprou o carro, ele foi falar com a moça. A moça veio parabenizar ele, que aquele carro era lindo, novo, né? Ele pegou e falou assim, você gostou do carro? Ela, não, nossa, esse carro é um sonho e tal, parabéns, vai ficar muito lindo na tua coleção, enfim. Ele pegou a chave e deu pra ela. Falou, pode fazer os documentos no nome dela. Ele pagou o carro. Ele era assim, ele dava casa, dava carro. Essas histórias eu não conheço, né? Pagava tratamento de saúde. Só que ele falava, não fala que fui eu. Ele ia lá. A coisa mais conhecida do Elvis é assim, ó. Ele ajudava 50 instituições de caridade por ano. Só que isso só foi revelado ao público depois que ele morreu. Olha aí. Ele não falava nada. Esse é o cara. Que sua mão direita faça, sua mão esquerda não saiba, né? Ele realmente fazia conforme a orientação espiritual dele, né? Ele se sentia muito privilegiado, mas ele queria entender por que Deus deu essa missão pra ele, né? E ele, porque eu tenho uma história de uma namorada dele, depois que ele separou da Priscila, que contou assim, que observou ele muito pensativo, olhando assim, a galera fazendo aquela fila pra entrar na arena, né? Sim. Como se fosse, ele fazia muito show como se fosse a arena do Palmeiras aqui, vamos dizer assim, só pra ficar uma coisa mais... Porra, mas você foi colocar bem Palmeiras, acabou com o Elvis Presley agora, né, mano? Tá não, louco, é só pra... Não é pelo time, não é pelo time, é só... Acabou, jogou o Elvis no chão, pisou. Tô brincando, tem muito palmeirense amigo meu e todos nós temos defeitos, então... Mas enfim, então assim, ele fazia muito show nesse jeito, assim. E aí ele olhava, assim, aquela fila, e aí ele falava, aí a menina perguntou pra ele, o que você tá pensando agora? Que tava sério, né? Aí ele falou assim, às vezes eu fico me perguntando se eu mereço tudo isso. Eu fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas, porque não é fácil, não, mover multidões, ser amado desse jeito. Tanto é que no filme, o narrador do filme diz que ele morreu pelo amor dos fãs, né? Então, ele podia até ter alguma coisa... porque assim, ó, ele podia, convenhamos, com a grana que ele tinha, ele não precisava ter chegado até aquele ponto. Na verdade, ele dançou, né? Porque teve uma época que ele não teve grana nenhuma, né? Que o cara levou tudo dele. E ele teve que se recuperar. Né? Então, assim... Aí depois, sim, quando ele tava lá, que aí ele se recuperou, ele já poderia ter dado uma parada, ter dado uma canção. Mas aí começou aquela perseguição na cabeça dele não... Pô, é um cara que não conheceu o mundo. Pois é, cara. Tudo que ele teve, ele não saiu. Todo momento ele queria sair dos Estados Unidos e não saiu, não podia, com receio, com medo, com... Imagina a vida de um cara desse, bicho. Não deve ser fácil. Você tá em casa com medo todo momento. Assim, ó. A explicação que se tem, mas eu não acho que ela é plausível, tá? Mas assim, é uma vertente que eu já vi o pessoal falando assim, da staff que trabalhava com o empresário do Elvis, né? Porque assim, ó, o Coronel Parker, que era o empresário dele, ele não
assim, ele é uma figura controversa. Ao mesmo tempo que ele prejudicou o Elvis... Foi quem ele descobriu ele. Mas foi quem descobriu e foi quem também fez o Elvis ter muito dinheiro, né? Por exemplo, pra você ter uma ideia, o Elvis, naquela época, uma temporada em Las Vegas, fazendo todos aqueles shows que ele mostra no filme, ele ganhava mais ou menos assim $1 milhão. Eu acho que era $900 mil, assim, alguma coisa. Mas era uma grana muito grande para aquela época. Sim. Então o que acontece? Só que acontece, nessa mesma época que ele fazia esse dinheiro lá em Las Vegas, ele teve uma... Não sei se foi em 1970, não lembro qual ano lá mais que foi, mas eu sei que os caras ligaram pro coronel que eles precisavam de uma janela e eles queriam passar um filme do Elvis que ele gravou nos anos 60. E aí ele falou, pô, cara, a gente queria passar muito, você topa de liberar pra gente passar na NBC, por exemplo? Aí o coronel falou assim, sim, eu topo, mas só que a gente vai ter que negociar um valor. Quanto que vocês querem pra passar o filme? O coronel falou, quero, acho que foi $800 mil. Tipo assim, foi quase o que ele ganhava em Las Vegas. Show. Ou seja, o Elvis sem fazer nada, Já ganhava o que ele... ele já ganhou o que ele ganhou em Las Vegas. Souvenirs, que foi uma coisa que o coronel ele implementou no showbiz, né? Que antigamente não tinha essa cultura. Você tem um chaveirinho, você tem a caneca, você Camisa, tem... Não tá, tinha ele... o bottom, né? A palheta, né? Não tinha isso. Camiseta, né? Faixa, chapéu. Ele que criou isso aí, cara. E ele fazia o quê? Ele... produzia, os custos de produção eram todos dele, ele rachava com o Elvis os lucros, e o Elvis, tipo, ele ganhava 50% por ceder a imagem Sim. dos Que é o souvenirs. que acontece hoje em dia. Que é o que acontece hoje em dia. Então, assim, o Elvis ele não tinha gasto pra produção, o risco era do coronel, porque se aquilo também não vende, fica parado, Sim. e já era. Mas o Elvis ganhava, livre, a parte dele. Entende? Então, tipo assim, por isso que eu falo, era uma relação controversa, né? Novamente tem história de um lado ali, né? Não sabe do, né? Eu vejo, assim, esses relatos que eu tô falando aqui são de pessoas que eram assistente do coronel, aí o cara era secretário dele, entendeu? Isso é mais aprofundado do que o que mais apareceu. Isso, então, assim, o coronel ele foi uma figura controversa, é isso que eu posso dizer, assim. Ele não teve acertos, ele não foi santo, mas também não foi o demônio que... Não. Né? Meu, e agora sim, com essas, né, com todo, apesar da gente estar com todo esse progresso, a gente está sempre a gente dá de uma forma ou de outra, a gente está em mídias, em redes sociais, então esses negócios. O cenário da produção de música hoje, o que você acha? Que muita gente diz que perdeu a qualidade. Ao mesmo tempo, é uma época que você tem tudo a seu favor tecnologicamente. Sim. O que você pensa disso? Olha, eu acho que assim, ó, um erro que está acontecendo hoje, e eu posso dizer isso por causa do Elvis na Quebrada, é assim, cara, se perdeu o hábito de levar a música, eu acredito que nas escolas. Mas eu tô falando a música mesmo, certo? Então, por exemplo, aulas de música. Hoje você não tem isso na escola, entendeu? Você tem algumas iniciativas ali, aqui e colar. Mas hoje a música ela está nos conservatórios, mas você não tem uma aula de música na escola. Por que eu tô falando isso? Porque quando você apresenta isso para uma nova geração, eles sabem identificar o que é uma virtuose, vamos falar assim. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fiz o Elvis na Quebrada, eu fazia shows nas fábricas de cultura. Um beijão pessoal aí das fábricas aí, que foi show de bola. Hoje você não faz mais. O Elvis na Quebrada? Ou faz? Ele foi feito ano passado em agosto. Assim, com tempo pra começar e pra acabar. Ah, tá, entendi. Foi um projeto. Foi um projeto. Começo, meio e fim. O pessoal me chamou, O pessoal me chamou pra fazer os shows, né? E ir nas escolas. Falar sobre o Elvis e visitar. E aí o que acontece? Quando você olha assim de longe, você pensa assim,
quem que vai gostar do Elvis hoje da molecada? No melhor sentido da palavra, viu, gente? Quem que vai gostar do Elvis? Se você olhar na teoria, você pensa assim, quem tá mais próximo da geração do Elvis, Em tese. né? Na teoria. Então você pensa assim, um jovem é mais fácil, porque ele já deve ter visto a avó, né? O pai, a mãe, o tio. É mais fácil de ter o contato. Só que eu cheguei lá, meu, você vai ver assim, cara, na verdade, quem gosta do Elvis é a molecada criançada. Eles acham que você é super-herói, velho. Porque você chega montado, Todo cheio de cheio de estrutura. cintão, jaqueta, anel. Os caras acham que você... O que é você, cara? Eu falei, por quê? Ah, porque você é da Marvel? Os caras, eles acham... Boa, boa. Então, mas por que eu tô falando isso? Porque assim, aí eu começava a tocar... Aí chama atenção, né? Chama quando- atenção. Aí, pô, começa a tocar o show. A molecada vê aquilo, meu, eu via criança, cara. Os jovens próximos da geração do Elvis sentado. E a molecadinha. E a molecada saia correndo assim, dançando, subia na cadeira, dançava. Então, o que eu quero dizer é assim, cara. E aí tinha jovens que chegavam pra mim e falavam assim, pô, cara, qual que é aquele instrumento que o cara tocou ali, velho? Aí o cara era um saxofone. Ah, aquele ali é um saxofone. Pô, bicho, eu quero... Onde é que aprende a tocar isso aí, cara? Gostei disso aí. Aí eu ia lá, orientava. Alguns gostavam do baixo, mas confundiam com guitarra, né? Que é normal. Mas assim, aí eu ia lá, orientava. Pô, cara, adorei a bateria, que eles gostam muito de percussão, assim, né? A rapaziada hoje. Então, assim, o que eu quero dizer com isso que eu tô falando é que, assim, as pessoas, elas sabem, elas têm o senso de cultura. Só não tem investimento. Só que você não sente falta daquilo que você não conhece. Isso é verdade. Entendeu? Então, esse é que é o problema, amigo. Porque a coisa boa está lá pra qualquer um ver. Só que não mostra-se isso pra essa turma. E aí, velho, você vai crescer vendo o que tá aí tocando. É ver o que tá mais acessível. Mais acessível. E aí, infelizmente, hoje a cultura... No Brasil, os últimos anos, a cultura foi arrebentada, né? Arrebentada. Ela foi quase que extirpada, assim como aconteceu com os Yanomamis. Em Guarulhos a gente tem bastante desse problema, né? Porque, além de tudo, ainda não tem incentivo pro artista da cidade. A gente tem enormes artistas na cidade. Nós tivemos o Mamonas, tem um menino que veio aqui, o Zóio, mas não só o Zóio, o Sombra, né? São tudo artistas que são de lá e muitas músicas nasceram lá, muitas... enfim, Guarulhos ali é rico muitas em personas, cultura, né? muitas personas. Você vem de lá e tudo e tal. E a gente não vê um mínimo incentivo. A gente tem lá você falou que você vai tocar e você vai fazer uma apresentação, um show no Adamastor. Mas a gente vê o próprio Adamastor sendo largado às traças, né? Em muitos momentos. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho assim, olha... Falando especificamente de Guarulhos, é assim, cara. É muito simples da gente começar a mudar isso em Guarulhos. Que é assim, como é que você faz isso? Pô, cara, você tem o Bosque Maia ali, que tem aquele espação, cara. Pô, já vi palco lá sendo montado lá, pô, chama artistas da cidade. Não precisa me chamar, mas chama artistas da cidade, prestigia a cidade. Incentivo os que estão começando, principalmente, Você né? tem o Nelson Rodrigues lá, que fica no Lago dos Patos. Tá lá largado o teatro. Tá, nossa, Entendeu? é uma pena, né, meu? Cara, bota esses artistas, bandas, cara. Coloca lá pra fazer um show lá, meu. Podia fazer até como é que fala? Disputa, né? Pois Podia é, ter concursos, né? Concursos, disputa do pessoal aparecer lá, Então assim... levar o pessoal pra assistir. aí você tem o aniversário da cidade, expectativa. Vão ter artistas da cidade, pode até ter de fora, mas vai ter da cidade também. Não, acho que você pode ter um show maior Sim. e tal, porque as Pô, pessoas estão esperando. mas só tem de fora, cara. Só tem de fora, Entendeu? é. Entendeu? Então, tipo assim... E às vezes é um gasto que o cara não gasta, às vezes, num problema de enchente, não gasta numa reforma de uma escola, não gasta num teatro, e aí gasta com artista de fora muito mais e a gente não dá chance pros nossos, né? Exato. Assim, eu não posso ser injusto de dizer assim, que assim, o Adamastor foi muito difícil no começo
em outras gestões, né? De você conseguir ter o acesso ali. Pra mim foi muito difícil, sendo da cidade, né? Sendo nascido em Guarulhos. Mas assim, Mas era muito mais utilizado, né? cara, Por isso que às vezes tinha um pouco mais de dificuldade, né? tinha muita dificuldade. Mas assim, a partir do momento que eu consegui ter acesso ao Adamastor. E brigou pra cacete pra Briguei isso. pra caramba pra conseguir. Agora as pessoas começam a... Mas se você não tem a gente tem que olhar para quem ainda não tá nesse estágio, entende? E tipo assim, temos que incentivar, gente. Porque se você incentiva, não adianta só o Sesc fazer, como tem em Guarulhos, você ter, enfim, iniciativas E que ainda pontuais. são poucos, infelizmente, né? São poucos, cara. Você precisa ter essa cultura prestigiando os artistas da cidade nessas pequenas ações que eu tô falando. E pra gente trazer também o costume da própria cidade, da própria garotada, da própria... dos jovens há mais tempo, né? Dos adultos e tal, pra gente poder ter o que tem na cidade, buscar na cidade e começar a participar. Quando você começa a participar, começa a ter mais. Coisa demais, cara. Aí, Porque por às vezes exemplo... você faz um, aí depois some, fica 3, 4, 5 anos, ninguém fala... Aí, meu... Cara, não adianta. Entendeu? E assim, você veja que Guarulhos é a cidade... Qual que foi o artista musical maior da cidade? Foi uma banda de rock, velho. É, isso mesmo. Cara, e o que tem de rock lá em Guarulhos? Não tem nada, velho. Não tem nada, é verdade. Tem a Praça verdade. dos Mamonas lá, tá ligado? É só... Não, é verdade. Pô, como assim, cara? Meu, pega o calçadão, cara, lá de Guarulhos. Bota lá, uma outra estrutura lá, cara. Bota uns caras pra tocar lá. O espaço a gente tem bastante. Pô, cara, pelo Tem amor de condições e não sai caro. Deus. Não sai, Mas falta uma vontade política desgraçada também, né? não sei o que Nesse rola, cara. momento. Não, eu acho que é, sim. Falta vontade, que é uma cidade com 1.300.000 habitantes, uma cidade que saiu de 4 bilhões, de 3 e poucos bilhões de arrecadação, já está em quase 7 bilhões de arrecadação. Então tem como fazer, tem como fazer. E o que eu acho mais importante é que a cultura tira o jovem da rua, a cultura mostra, é contra a violência. Você gera... A você cultura, gera a cultura traz educação. traz educação, cara. Você gera empregos indiretos e diretos, Sim. né? Porque você tem o cara que vai... De repente, o cara não vai ser músico, mas o cara vai ser um baita técnico de som. Cara, mas vamos tirar as crianças um pouco do videogame, um pouco da televisão e começar a ensinar ele a tocar um instrumento. O cara gosta de tocar O cara instrumento, montar um palco. Quem entendeu? sabe assim a gente tira a faca da mão dos garotos, né? Não tem problema dentro das escolas com a segurança. Sim. Eu acho que quanto mais você traz pra convivência social e pra participação de coisas alegres, né? Sim. Que não adianta você trazer só pra questão lá, eu vou pra escola só pra estudar matemática. Coisas construtivas, né? Não, aí você traz também pra pessoa se divertir e pode ver que ela consegue crescer com isso, a criança, o adolescente, o jovem adulto, né? Pô, em vez de eu passar esse final de semana ali na minha rua sem fazer nada, às vezes, né? Eu vou lá pra escola lá porque vai ter um show lá do pessoal, vou ajudar a montar o palco, eu também toco. Pô, é bacana. O cara hoje em Guarulhos... Vou fazer um teatro. o cara quer, por exemplo, assistir rock. O cara muitas vezes tem que ir pra São Paulo. Você tem, verdade. você tem- Eu curto muito rock. Eu quando vou. tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra cara. São Paulo, Aí você deixa de verdade. gastar dinheiro na cidade pra gastar lá. Verdade. Entende? Então, tipo assim, o que perde com isso? E quando faz show nas casas noturnas lá também, geralmente o show é de fora. É de fora, cara. Acaba lotando tudo porque a gente falta a cultura lá. Mas, meu, putz, Adam, é demais falar com você. A gente precisa de outra. Ainda mais já mandar algumas perguntas aí pro pessoal depois pra gente continuar. Porque foi uma verdadeira aula, não só da sua imagem, do seu esforço, do seu trabalho, que é lindo, mas também de uma história magnífica, que é a história do Elvis, né, cara? Sim. Então, obrigado pela aula que deu aqui pra gente. Aqui. Eu tô vendo Nada, os caras careca ali, tudo com o cabelo arrepiado, ó lá. O Johnny olhou pros caras, por quê, Johnny? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço aqui no programa. O Adam Roma é nome mesmo ou é nome artístico? Adam Roma. É mesmo? Nome. Seu pai não era fã do Adam West. Do Adam West mesmo? Não, na verdade tem um porquê. O meu avô, ele era polonês e ele veio pro Brasil com a minha idade.
E aí e ele assim, ele cresceu na época da Segunda Guerra lá na Polônia, né? Então ele tinha 12 para 14 ali, né? Até os 16. Então ele viu de perto. E o pai dele era Adam Roman. Aí minha mãe quis fazer essa homenagem pro meu avô. Parabéns, parabéns. Aí... Tá brincando, mas é uma homenagem muito válida, porque foi um período terrível da história da humanidade que a gente não pode esquecer. Né? Adam Roman, um nome muito bonito. Parabéns pra sua mãe, pra família que escolheu mesmo. E ainda lembra um dos personagens que eu gosto muito, que é o Batman. Mash, Paul! É isso mesmo. Agora o Adam Roman, Diga. o Elvis de hoje, Elvis de Guarulhos, com 33 anos, idade de Cristo. Se pudesse você hoje pegar uma máquina do tempo, não pra ver o Elvis. Se você me desse poder, eu vou lá, né? Mas a máquina do tempo que pudesse voltar só um pouquinho atrás. Uma máquina do tempo que visse o Adam com 18 anos. O que o Adam de 33 anos falaria pro Adam de 18 anos? Nossa, cara. Naquela época você não era Elvis ainda, com 18 anos, aí você ia chegar de Elvis pra falar pra ele. O que você ia falar? Essa pergunta é difícil, hein, cara? Deixa eu pensar aqui, que isso aí eu não tava preparado. Olha, cara. Eu não sei, meu. Porque, assim, uma coisa que o filme do Elvis, só pra galera entender, mostrou com perfeição, mas isso foi perfeito, cara. São esses contrários que a gente encara no mundo da música. Sabe, por exemplo, o Elvis lá cantando no palco lá, Suspicious Minds, e a galera vibrando, ele dançando e suando e arrebentando, e a banda mandando ver. E aqui o coronel aqui assinando um contrato embaçado, sabe? Às vezes o cara estourado lá na mídia, fazendo uma referência ao filme, mas sem contar muitos detalhes. Estourou lá, foi lá em todos os programas tops, e aí você entra dentro de casa e tá com aquela consciência pesada. Cara, eu sou um outro Elvis. Eu tava de Smoke, eu não sou esse cara. Então, assim, esses contrários que você vive, às vezes você tá fazendo show aqui, a casa caindo, e ninguém vê atrás. Isso é uma coisa muito embaçada. Então, e o filme, ele mostra com perfeição isso, sabe? Por exemplo, a mãe do Elvis morreu, né? Aí ele tá lá chorando, os caras vindo querer tirar foto, velho. Aquilo é hora de você tirar foto. Ele ter que mostrar que ele tava dando apoio pro pai ao invés de estar sofrendo, né? Entendeu? Então, essas situações que aconteceram com ele é uma coisa que o filme mostrou com perfeição, que é uma coisa que acontece, né? A gente que vive de música sabe que às vezes você teve um problema em casa, você tem que fazer um show. Tem que estar lá com o sorriso no rosto, com o sorriso cantando no rosto, com a voz boa. A casa caiu, entendeu? E você tem que estar ali firme e forte, né? Então, eu diria o seguinte, eu só falaria pra mim com 18 anos o seguinte: pense bem se é isso que você quer pra sua vida. Porque você vai precisar sorrir quando você tiver vontade de chorar. Você vai querer ter uma vida normal. Em alguns momentos não pode. E você não vai poder. Você vai precisar abrir mão de pessoas que você gosta, amigos, porque você tem uma rotina muito diferente, né? Vai conhecer muitas coisas boas também, né? Você vai conhecer pessoas que você não imaginava que poderia conhecer e lugares que você não pensava que ia pisar, mas que com certeza a sua vida vai ser muito intensa num curto período de tempo que você, numa vida normal, até viveria aquela intensidade de coisas boas e coisas ruins. Mas na música, como você tem uma rotatividade de pessoas muito grande, você vive aquilo muito rápido, né? Você vive aquilo... Toda hora você tá... Em meses, você perde pessoas e ganha pessoas. Com uma frequência que, se você tem um círculo de amizades, às vezes você vive a vida inteira com aquela galera e você nunca perde elas. Então, eu só diria pra mim isso, pra que eu pensasse bem o que eu ia fazer, pra que eu tivesse um propósito muito claro na minha cabeça do que eu gostaria de fazer, e pensasse duas vezes
na hora de fazer essa escolha, que eu não me arrependo, mas é como disse a frase que me fez mudar, escolher acreditar nesse sonho, foi a culpa do Raul Seixas. Porque eu tava naquela praça sentado e assim, a frase me ajudou, mas me trouxe algumas lições também, que é a seguinte: um amigo, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu já fui no seu show, por que você não larga tudo isso aqui? Pô, registrado já, né, trabalhando ali, pô, falei, pô, vou deixar o meu trabalho, onde eu tenho uma segurança, assim, né, querendo ou não, pra apostar num sonho, né. E meu amigo falou assim, cara, eu já fui no seu show, se eu fosse você, eu tinha largado mão já. Tava aí na estrada, tava com 18. Aí ele falou assim pra mim, ó, posso te falar uma frase que vai te ajudar a pensar se vale a pena ou não. Falei, tô precisando de ajuda agora. Né? Essas horas que a gente precisa de... vai ou não vai? Eu preciso de uma luz, cara, né? Se você for me ajudar. Ele falou assim, ó, o Raul Seixas, ele tem uma frase que é assim, ó. A formiguinha só trabalha porque ela não sabe cantar. Que é aquela música... Eu não conheço o Raul Seixas, tá, gente? Mas é aquela música do quem não tem colírio, os óculos escuros. Puta, quando ele falou isso aí, meu, bateu forte na minha alma ali na hora e eu arrisquei, cara. Então, o que eu diria para o Adam de 18 anos seria isso: pense 2 vezes. E o que eu digo pra você que tá assistindo é o seguinte: se você tem um sonho, algo que você gosta, mas você não pode perder o equilíbrio entre a razão. Tem que estar sempre com o pé no chão. Você tem que estar sempre equilibrado. Não adianta você ser passional na sua vida. De tipo assim, eu amo isso aqui, a Coca. Então eu vou tomar pra caramba porque eu sou louco. Não, calma. Você tem que ser equilibrado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose, exatamente. Se você ama algo que você vê que é viável para você fazer aquela escolha, e você está preparado para consequências e conquistas, faça. Mas se preparando com equilíbrio e sabedoria. Porque é aquilo que a gente estava brincando no começo. No final, turma, todos nós vamos tomar na jabiraca. Às vezes é no começo. Tem outros que tomam a vida inteira. Não, essa é uma certeza que a gente tem. É a certeza que você vai tomar. Em algum momento você vai. Já Elvis. Já Elvis. Vai ser o Já Elvis. Só que você tem, durante o percurso, né? Você tem a escolha de tomar na jabiraca por razões que você ama. Pelo amor ou pela dor? Ou pela dor. Ou por uma coisa só operacional. Só operacional. Né? Então, mais ou menos uma frase assim que resume isso. É assim, né? A boa notícia é que você como é que é? A boa notícia é que você é livre para fazer as suas escolhas. A má notícia é que você é o piloto. Isso é preso é verdade, né, mano? É o piloto. Meu, e aí? Sua agenda de shows, como é que faz? Onde a gente vai te assistir? Suas redes sociais? Cara, seguinte, Maurício, pessoal, é mais fácil para não desatualizar o vídeo, fica mais fácil para vocês. Entrem no site elvisacústico.com, sem www, tá? elvisacústico.com. Lá tem redes sociais, lá tem agenda atualizada. E aí o pessoal consegue ter contato ali comigo lá, tá? Caraca, mano, só musicão aqui, hein, bicho? Essa aqui dava um disco de ouro também. Porra! A gente, né, Você escolheu as melhores aqui, meu, olha. E como é que faz pro cara conseguir uma dessa aqui? Então, esse aí a gente também disponibiliza online também. Isso. O pessoal pode adquirir lá para ajudar a gente. E entrar em contato pelo site elvisacústico.com, vocês me acham, né? Ou pelo meu nome, né? Adam Roman. Vocês me acham no Instagram, Facebook, tudo. Mas é mais fácil pelo acústico.com. E segue o Adam, segue o Elvis, segue o trabalho do Adam, né?
E aí o Elvis de Guarulhos. Sim, e sempre janeiro, ali, agosto, a gente sempre tá fazendo na Damastor. Quando vocês verem aquelas faixas ali, provavelmente sou eu lá na Damastor. Então, beleza. Gente, também acompanha a gente. Isso. Assista, pega nossos canais de corte. Agora que são duas coisas, não é isso? O canal que pega inteiro. Pega inteiro é fogo, né? Não é assim que se fala. É assim, olha. Eu sou um cara meio ruim na língua portuguesa, né? Às vezes eu falo com os caras assim, porra, mano. E aí não pode usar aquela palavra. Mas então não pega inteiro. Assista o programa todo ou assista os cortes. Mas pra assistir, você se inscreve. Se inscreve também. Dá um joinha e balança o sininho. Sininho pra Tudo ser que é musical notificado. é bom, não é? Opa! Então, beleza, gente? Muito obrigado, Adam. Valeu mesmo. Maurício, gratidão, Maravilha, mestre. espero te ver novamente aqui. E vou lá assistir seu show. Quero ver vocês lá, hein? Agosto, hein? Valeu.